Oi, amigos do Como Ser Pai. Hoje temos uma visita ilustre aqui no nosso blog. A entrevistada de hoje é a minha amiga Liliane Nunes. Liliane, ela é professora universitária, geneticista e educadora sexual. Ela escreve para o jornal uma coluna chamada Papo Aberto e também tem um blog na internet chamado Por Falar em Sexo. Então você já sabe que o nosso assunto hoje é a sexualidade, a educação sexual do seu filho. É um assunto delicado, independente de você é pai de menino ou de menina. As abordagens são distintas para menino e para menina. E a Liliane vai falar isso com mais propriedade. Liliane, seja bem-vinda ao Por Falar em Sexo, ao Como Ser Pai. E quando que você acha que é o momento do pai falar em sexualidade com seu filho, com a sua filha, e de que maneira isso deve ser feito? Oi, Alexandre. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de vocês. Vai ser um prazer conversar um pouquinho e ajudar aí os papais que têm um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de vergonha, de conversar com os filhos sobre uma coisa que é tão gostosa e tão obrigatória na vida das pessoas, certo? Como é que a gente consegue conversar sobre isso? De que forma? Qual é o melhor momento? Essas são perguntas extremamente comuns entre os pais. Na fase de pequenininhos, quando eles começam a perguntar, lá pelos 5, 6 anos, esse momento é um momento que você tem que agir com extrema naturalidade. Por quê? Porque nesse momento eles começam a prestar atenção nas coisas e eles perguntam de absolutamente tudo. Então, quando eles perguntam, papai, por que você tem pelinho e eu não? Ele tem a mesma curiosidade de saber por que a maçã é vermelha e a laranja é amarela. Então, assim, a gente não pode achar que só porque tem a ver com sexo já está começando a ficar nada perigoso. As crianças têm curiosidade e elas perguntam, tá? Quem erotiza a pergunta é o adulto, a criança não erotiza nada, tá? Então, a primeira coisa é isso, a naturalidade. Se ele te perguntou por que você tem pelinho e ele não, é a mesma curiosidade de querer saber por que a maçã é vermelha e a laranja é amarela. Então você responde, porque o papai já é um homem adulto e você ainda é criança. Quando você ficar adulto, você vai ter pelinho também. É assim que você vai responder. E é a resposta mais óbvia, real, você não está mentindo, claro, nunca minta, não é? E ele vai se satisfazer com a resposta. É simples e direto, de uma forma que ele pode entender. E mais para frente um pouco para os pais que estão nos ouvindo, que têm filhos adolescentes ou pré-adolescentes, que já têm uma percepção melhor e aí estão em fase de iniciar a vida sexual, a menina ou o menino. Como que você sugere e orienta que seja o comportamento do pai? Vamos lá. Na pré-adolescência e na adolescência propriamente ditas, você tem que fazer a retrospectiva de acordo com a sua vida também. Quanto mais você cresceu, mais próximo de ter a sua primeira experiência você teve. Correto? Eu não sei se foi uma experiência, independente de ter sido uma experiência boa ou ruim, mas ela acontece de uma forma ou outra. Então, é importante e seria o ideal que essa primeira experiência acontecesse de uma forma bacana, que ela deixasse uma boa lembrança para você, né? Então, eu imagino que você, pai, deseje a mesma coisa para o seu filho e também para a sua filha. Tá? Então, quando você percebe que já começa a despertar aquele interesse, ou você começa a perceber o comportamento já modificando, voltado para a erotização, para a descrição com relação ao corpo, o menino, você percebe que ele começa a ter mais interesse pelas meninas, e mesmo o comportamento fisiológico, né? A gente brinca, os meninos demoram mais no banheiro, os meninos sinalizam de uma forma diferente, é mais discreto, é mais velado. As meninas, o fenômeno fisiológico clássico é a menstruação, ou seja, ela menstrua, então o corpo dela, o funcionamento hormonal do organismo da menina, ela já começa a mudar e a sinalizar. Não é? Então ela começa a ficar um pouquinho mais erotizada, o corpo já começa a mudar de formas, as características secundárias começam a aparecer, não é? Já exige o uso de um sutiã, O que seriam as características sexuais secundárias? Características sexuais secundárias são aquelas que vêm depois
da formação do indivíduo na puberdade, ou seja, os primeiros pelos na região pubiana, no caso dos meninos, o aumento dos testículos e do pênis, no caso das meninas, pelos na região pubiana, projeção das mamas, não é? E o desenho do corpo. Os meninos começam a aumentar o porte, a musculatura começa a ficar mais densa, o peito abre, o tórax fica maior, as meninas aumentam o quadril e afinam a cintura. São as características já de adulto que começam a aparecer. Entendi. Tá? Entendi. E para esse pai preocupado, então, com o filho, as preocupações, as perguntas são as simples, as mais simples. De onde a gente veio, como é que o papai fez com a mamãe, de onde vêm os bebês? Também é uma pergunta muito corriqueira. Isso, extremamente muito comum, corriqueira. Né? Fatalmente ela virá. E você tem que estar preparado, porque ela pode vir num restaurante, no almoço de domingo, com a família toda na mesa, por exemplo. Uma mulher grávida passa e ele vai perguntar, nossa, como aquele bebê foi parar ali dentro? Né? Eu também estava ali na mamãe, eu vi aquela foto e assim, etc. Então, assim, você tem que estar preparado. Se a pergunta vier um dia na sala, vocês dois, tudo bem, mas ela pode vir no ambiente público e você vai ficar numa saia justa. Por isso, você tem que estar preparado, né? Então, assim, de onde vêm os bebês? Bom, os bebês, eles vêm do amor. Do amor entre o papai e a mamãe, né? E o papai e a mamãe, quando a gente demonstra esse amor um pelo outro, a gente faz carinhos um no outro. E esse carinho, a gente dá um abraço bem forte, bem gostoso, bem apertado, e daí, dependendo da idade, se for muito novinho, você pode dizer que esse carinho é um carinho bem gostoso, e daí o papai e a mamãe têm as sementinhas vão se encontrar e vão formar o bebê. Ponto. Pode ser que ele fique satisfeito até aí. Então você, na tua cabeça, é importante você fragmentar. As sementinhas se encontram e formam um bebê, beleza. Aí ele pergunta, mas como que essa sementinha se encontra? Aí você diz, o papai e a mamãe faz um carinho, o papai tem o pipi, a mamãe também tem o pipi, daí encontram um pipi no outro, e daí as sementinhas se encontram, porque fica aqui dentro da barriga do papai e da mamãe a semente. Então a sementinha sai do papai e vai encontrar a sementinha da mamãe. Ah, mas como é que é o nome dessa sementinha? Mas como é que funciona? Então a criança vai dizendo para você o quão profundo você tem que responder. Agora no adolescente, o adolescente você já assume, imagina que ele já teve aula de educação sexual na escola, ou pelo menos ele já teve o primeiro contato com a disciplina de ciências lá, aparelho reprodutor. Então você vai sentindo. Né? Então tem o pênis, tem a vagina, o ato sexual nada mais é do que o encontro entre os órgãos genitais, existe um carinho, né? Existe um afeto, pessoas que se gostam permitem esse contato. Então, assim, quanto mais velho é o adolescente, mais complexa vai ser a pergunta e mais complexo vai ser a sua resposta no sentido de ser exato e preciso. Não é complexo no sentido clínico, mas você tem que deixar claro que o sexo é o meio de reprodução humana e nos animais todo mundo faz sexo, isso vai acontecer e no caso dele isso pode acontecer com uma pessoa bacana que ele pode escolher, porém existem riscos inerentes a isso. Gravidez, ISTs, não é? Infecções sexualmente transmissíveis. E isso tem que ser sempre muito claro também. E como é que você vai conseguir estreitar a relação desse jeito com seu filho e sua filha? Como é que eles vão chegar para você e perguntar? Porque pode ser que eles não venham perguntar. Não é? Então, assim, é importante você estar sempre atento, mas também não precisa entrar em pânico. Pai, não entre em pânico. Acompanhe o seu filho e a sua filha. Não é assim, da noite pro dia ela menstruou, no dia seguinte ela vai sair procurando. Não. A mulher, ela tem a menina, ela tem toda uma magia, um romantismo que vem no chip dela. É diferente do menino, né? O menino tem um instinto diferente, um instinto mais visual, né? A menina, ela traz um pouquinho de traço de romance, de romantismo. O importante é ela escolher com quem, porque a gente é muito imatura, então a gente fantasia. Às vezes ela pode olhar aquele cara mais do mundo e achar que ele é o príncipe da vida dela. E aí, o que você vai fazer? Não é? Então, assim... É importante essa relação estar bem estreitada para essa intimidade e essa abertura de contato, essa abertura de conversa, não é? Se você ainda assim ficou de saia justa, nossa, nunca imaginei que meu filho fosse perguntar uma coisa dessa para mim ou minha filha, você diz, filha,
Filho, por que você está perguntando isso? Você viu em algum lugar? Tenta sondar primeiro de onde vem a informação. Você viu em algum lugar? A escola comentou alguma coisa? Enfim, procura saber a origem da informação para você ir se preparando para você entender por que será que aquela pergunta surgiu. Mas não se apavore. O importante é o teu filho sentir em você o quê? Segurança. Você tem que estar seguro. E outra, não se esquive de ter que falar sobre isso, porque o sexo virá na vida do seu filho ou da sua filha cedo ou tarde. E quanto melhor ele vier e com a melhor pessoa, melhor para todo mundo, inclusive para você. Legal, Li. Ótimas dicas. E acho que o principal, assim, para o pai que está nos ouvindo, não terceirizar a responsabilidade, não terceirizar a resposta. Pergunta para sua mãe, ou pergunta lá na escola, se a professora não te ensinou. Isso é responsabilidade nossa, né? É o pai que tem que dar essa educação, ou pelo menos tem que estar preparado para estar orientando da melhor maneira. Tem que matar no peito a bronca e Isso, abraçar exatamente. a criança, né? O importante é você, assim, no momento da pergunta, se te acuar, você mostra interesse pela dúvida do teu filho e diz: poxa, filho, que legal que você está me perguntando isso. Não esperava que você fosse perguntar uma coisa dessa agora, né? O pai sempre se preocupou com isso, né? Então, assim, não deixa o seu filho sentir que você não gosta de falar sobre esse assunto. E se você não gosta, trabalhe isso dentro de você o quanto antes. Porque é muito legal você ser a porta de entrada com o seu filho para esse assunto. É muito legal. Legal. Show de bola, Li. Bom, brigadão de coração por essa entrevista, pelo seu tempo com a gente. Você que está nos assistindo, se quiser conhecer mais o trabalho da Liliane, é só entrar lá no porfalarimsexo.com ou facebook.com.br/porfalarimsexo. E tem várias entrevistas que ela dá para a TV sobre vários assuntos. E também ela preparou um bônus para as pessoas que acessarem o e-book Como Ser um Pai Incrível. Então eu falo um pouquinho lá sobre sexualidade, sem a propriedade dela, é claro, mas na minha visão de pai. E depois, se você quiser um conteúdo muito mais profundo sobre sexualidade, as pessoas que acessarem o e-book Como Ser um Pai Incrível têm acesso a esse conteúdo. Li, eu queria deixar um espaço para você fazer suas considerações finais, uma mensagem para o pai que está nos ouvindo. Eu sei que você tem suas bandeiras e eu tenho certeza que você não vai deixar passar nesse finalzinho dessa mensagem para o pai que está nos ouvindo. Beleza. Pai, o sexo virá, veio para você, veio para mim, vem para todo mundo, certo? Com seu filho, com sua filha não vai ser diferente. É importante que esse sexo seja feito de uma forma responsável, de uma forma prazerosa e de uma forma natural. Correto? Sem censura, sem pânico, com bastante naturalidade. Acompanhe a vida do teu filho, respeite a privacidade dele ou dela. Eles não vão entrar em detalhes com você e não precisa. O importante é que eles tenham cuidado com a saúde deles e com a escolha que seja da melhor forma para você e para eles. E torça para que eles tenham boas experiências, por que não? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Li, obrigadão, Li. Beijão, a gente se vê. Oi, pai. Gostou desse conteúdo? Então quero lhe fazer um convite. Quer descobrir um método que vai criar uma relação de profunda admiração e extremo respeito entre você e seu filho? Então, clica no link abaixo e conheça o e-book Como Ser um Pai Incrível. Neste livro eletrônico, eu falo sobre as 9 relações que afetam totalmente a qualidade de vida do seu filho. Clique aqui e a gente se vê lá. Forte abraço!